Para fazer o encerramento deste evento, ou melhor, destes eventos, o 31º EPROCAD, a entrega da medalha Belmiro Siqueira, convidamos o administrador Wagner Siqueira, que já esteve aqui no palco, para fazer esse encerramento tão brilhantemente como é de costume. Você quer falar com o irmão ou quer falar com o... Eu vou falar aqui, já está falando. Já está 100%. É uma alegria enorme estar aqui e preparei um pequeno resumo para fazer esse encerramento. Por favor. Pequeno, não vou cansar muito vocês não, são só 2 horas. Primeira transparência, o comando aqui talvez. Vai desfocar? Tá. Então, vamos lá. É aqui, né? Tudo bem. Eu queria falar com vocês primeiro, em termos de encerramento aqui, sobre a deslegitimação do magistério. O que se vê historicamente é um quadro de circunstâncias de uma deslegitimação ou de descrédito ou de desprestígio do professor em todo o mundo. Pior ainda no Brasil. O Brasil teve a sua primeira faculdade em 1808, quando a transmigração da família real se deu aqui, à Universidade da Bahia, com a faculdade na Bahia. E a primeira universidade apenas em 1920, portanto, há 100 anos atrás. E eu falei, os cucarachos, que a gente fama tanto, de forma arrogante, já tinham faculdades no século XVI, em 1500 e pouco. O baixo desprestígio, evidentemente, também é vinculado ao conjunto internacional. E eu me lembrei de memória de 2 frases que coloquei aqui. Viu-se o que é raro de se ver, um professor querer aprender. Bertoldo Brecht, na peça Galileu Galilei. Faltou água aqui que vocês levaram. Que tem uma outra frase também que me impacta muito nesse sentido, que diz, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Bernard Shaw. Bom, muitos outros falam isso. E eu me lembro agora de Nietzsche, que dizia que o professor é o mantenedor do status quo e de manter a sociedade lacustre, porque ele reedita e revaloriza e ressignifica os valores do sistema dominante. Mas, graças a Deus, a gente pode se recorrer a José Ortega y Gasset, que nos dizem, sou eu e minhas circunstâncias. A circunstância inexorável que transforma o nosso professor em uma vocação para a mudança. Em Meditações de Dom Quixote e em Rebelião das Massas, ele fala muito bem disso. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, também não salvo a mim. E eu, para salvar a minha circunstância, como o professor faz, ele transforma a realidade ao se defrontar e mudar as suas próprias circunstâncias. Querer salvar é sublime. Julgar-se um salvador é ridículo. E nós temos hoje, no contexto brasileiro, muitos candidatos aí pensando que são salvadores da pátria, de um lado ou de outro. Herói é aquele que quem quer ser o que é. E por isso o professor é um herói. A tarefa, a vida, é uma tarefa. E a tarefa do professor é remover, é transformar as circunstâncias, não é discutir e falar sobre elas. Sempre salvar as circunstâncias porque ele incorpora e reabsorve e transforma num projeto de vida. O professor não bota a culpa nas circunstâncias, as utiliza para o desenvolvimento e a transformação. Há circunstâncias favoráveis, muito positivas, e há circunstâncias desfavoráveis. Nós podemos... Adão teve circunstâncias extremamente favoráveis e quebrou a cara, porque não soube aproveitar. Circunstâncias perfeitas. Se a gente olhar o texto dos maiores autores brasileiros, Mário Ferreira dos Santos, em Invasão Vertical dos Bárbaros, a gente vai ver que a reabsorção com Gasset é o destino do homem, do professor, portanto. Tirar os olhos do mapa mundi e olhar o nosso cotidiano, porque se a gente mudar o nosso cotidiano, nós estamos transformando o mundo. Aqui, próxima. Educação, minha gente, é uma questão de gerência.
Dentre as inúmeras abordagens que visam diagnosticar as deficiências da educação no Brasil, duas merecem destaque. Uma é a posição que diz e dos que atribuem aos professores as principais responsabilidades pelas falhas. E isso os diagnósticos vão desde a incompetência técnica até a falência moral, desde a arrogância intelectual ao desprezo pelos alunos, até o descaso e o desinteresse pessoal do professor em sala de aula. A outra posição, muito comum, é daqueles que atribuem aos alunos, embora perdoando-os, né, como vítimas da sociedade moderna, o ensino deficiente que acabam recebendo na escola. Os diagnósticos também aqui variam do desinteresse generalizado até a delinquência. Desde o analfabetismo funcional dos alunos, que a gente reclama toda a vida, que se recuperar os alunos que a gente está recebendo. Mas esse é um dado da circunstância. A gente vai ficar continuando reclamando do ensino de base? E para poder justificar o nosso comportamento? Até o embotamento intelectual. Como são burrinhos nossos alunos. Educação é uma questão de gerência e adjuntiva equivocada, professor e aluno. É claro que há outras posições e diagnósticos bem mais profundos e pertinentes que procuram explicar a insatisfatoriedade do sistema educacional brasileiro. Mas não é o caso de analisar agora. Apenas se restringe que, estranhamente, pouca ênfase se dá nas discussões desse tema ao diagnóstico que destaca a dimensão decisiva que exerce profunda influência sobre o desempenho do sistema educacional, que é a gerência educacional. O desempenho gerencial requer competências, outras que não são apenas o conhecimento da matéria pelo professor, intelectualmente bem equipado, bem qualificado, que vem assumir um posto de direção, como uma coordenação, como uma direção de uma escola, como a propriedade de uma escola, como aconteceu com alguns. É a função gerencial que deve ser conscientizada, internalizada e exercida pelos diretores de estabelecimentos de ensino. Isso nós não temos. A polarização do problema no corpo docente ou no corpo discente é equivocada. E a gente repete isso todas as reuniões e todos os congressos da ANGRAD e todas as reuniões de EPROCAD. A partir da premissa mesmo em que se fundamenta, ou seja, de que o problema poderia ser solucionado pela reparação da parte errada. Professor ou aluno? Isto é falso. Isto é falso porque a causa mais determinante do problema não está nem no aluno, nem tampouco no professor. Ambos se acham, de certa forma, subordinados a uma autoridade superior comum. O dirigente da IES ou o dirigente da escola, o dirigente escolar. À medida em que o desempenho do dirigente for ineficaz, o desempenho dos professores também o será, e, por consequência, o dos alunos também. Professor e aluno se acham subordinados ao dirigente educacional. E se a gente não tratar disso, a gente vai continuar repetindo em todos os congressos da ANGRAD e todos os eventos do EPROCAD, repetindo, ocupando o professor e o aluno. A polarização, e aí eu me refiro... como dirigente educacional, desde supervisores diretos até os mais altos escalões na formulação de políticas educacionais, nas mais altas esferas públicas e privadas. Dá para mudar a educação com esse MEC que a gente tem? Com muitas secretarias estaduais que nós temos? Com muitas secretarias de educação e com os dirigentes de instituições privadas que dirigem as nossas instituições de educação? Então, eu estou falando de todo o grupo, intermediário, de topo. Torna-se, portanto, mais fácil detectar e identificar um círculo vicioso comportamental que só se poderá retificar mediante a intervenção em nível de comando superior, de gerência, e não apenas no nível de professores e alunos, quando tendemos a insistir permanentemente. E aí, vamos mudar agora se colocou numa diretriz curricular flexível. Você está falando, vai ficar para sempre. Mas a gente fica sempre discutindo que é isso que vai resolver o problema. E não vai resolver, porque isso não é a causa do problema.
o verdadeiro problema e como abordá-lo. Na realidade, o estudo e o equacionamento do problema hão que partir da pergunta sobre quais características de gestão educacional é preciso intervir. E aí eu estou falando de competência substantiva e de competência adjetiva. A competência substantiva que é o quê? O que existe e como funciona, que a grande parte dos professores não sabe. E o que se quer alcançar e por quê. E como competência adjetiva, desenvolver o famoso chá, que agora a gente chama de conteúdo, não chama mais de conhecimento, mas é o velho chá de sempre, em gestão, competências gerenciais. Aperfeiçoar a competência do professor como executivo. Eu estou propondo aqui hoje, neste EPROCAD, Leocir, presidente, acho que é responsabilidade da ANGRAD do sistema CFA-CRA, fazer um programa de atualização, de aperfeiçoamento. Botei na hora de, viu, como eu não tenho mais o Cássio para fazer minhas transparências, eu tive que aprender a me virar sozinho. E às vezes eu me atrapalho. Era para escrever aperfeiçoamento, escrever atualização, mas é a mesma coisa. Programa de aperfeiçoamento das gerências educacionais. O PROAGE, que eu acho que não vamos ter tempo aqui pelo adiantado da hora, mas é um esforço cujos benefícios deverão ser estendidos com facilidade às demais unidades subnacionais e a todo o conjunto das milhares de faculdades de administração e de cursos de administração que a gente tem para o Brasil. O grande desafio do sistema CFA, CRA e ANGRAD é este, porque senão vamos continuar chovendo no molhado. Programa de aperfeiçoamento porque dificilmente a clientela se submeterá à ideia de formação, visto que já se considera habilitado academicamente, mas não está habilitada comportamentalmente. A faixa etária se situa acima dos cursos de formação e o acesso a posições gerenciais corresponde à experiência anterior também na área, tanto da área privada. Eterna discussão, eficiência ou eficácia? Um desses indicadores é a atitude, ainda não conscientizada, do dirigente de entidade educacional de que a eficiência e eficácia, para ele, são duas dimensões distintas e que, portanto, devem ser encaradas separadamente. Não conseguem perceber a interconexão, o interrelacionamento entre eficiência e eficácia como inseparáveis. E aí ele cuida muito das aulas magistrais, como eficiência, e fazer o aluno passar como eficácia. E aí ele tem uma incompetência treinada para administrar, porque ele tem uma competência treinada para dar aula. E quando ele vira diretor e coordenador, ele acha sempre que é melhor professor do que todos os colegas professores. Ele está sempre querendo melhorar o outro professor. E ele acaba centrando sempre a sua atenção e seu foco em execução e não em decisão. Ele vive um problem solver e não um decision maker. Portanto, ele acaba sendo bedel de alunos e fiscal do ponto dos professores, na grande maioria dos casos, das nossas unidades educacionais. Essa que é um dado que a gente precisa considerar. Para exemplificar, por exemplo, o professor que preparava suas aulas e que se preocupava em ministrá-las magistralmente, leva consigo para o cargo de comando essa noção de eficiência, enfatizando seu papel como orientador e supervisor de currículos e programas. A gente fica assim, currículo mínimo, agora tem que fazer o núcleo, eles estão mais atrapalhados ainda. Como é que vamos tornar frutífera essa interdependência? Cada um em seus níveis de supervisão. Talvez até mesmo o termo executivo pareça ao professor guindado a uma formação de liderança, de chefia, inadequado à sua posição. Por isso que ele prefere sempre ser chamado de professor. Mas ele já não é mais professor. E aí, o equívoco fundamental é o da distorção de concepção, dos que não conseguem entender o seu novo papel. Antes de tudo, o diretor de uma escola precisa estar consciente do que seu cargo é de gerência. Ele não é mais professor. O professor deriva a satisfação psicológica de dar aula, de fazer seus belos roteiros, não de fazer. Como executivo, ele tem que derivar satisfação psicológica dos professores, seus colegas, que ele é o dirigente, darem aulas melhores do que ele.
Mas como é que faz isso? Tem que mudar a cabeça. A mentalidade é uma coisa, a vontade nem sempre é assim. E cada vez o professor fica achando que deve fazer com que, efetivamente, os seus alunos, os seus professores, virem seus alunos quando ele não cumpre o triste papel de fiscal do ponto. Antes de tudo, o diretor de uma escola precisa estar consciente de que seu cargo é um cargo de gerência. Vou insistir nisso, porque não ouço isso nas ações. O professor mais destacado por suas qualidades de magistério não é necessariamente a pessoa mais adequada para o exercício de um cargo de direção. Nem o professor mais experiente, mais antigo e conhecedor das peculiaridades do sistema, ou mais popular ou político. E apenas por isso, a pessoa ideal para ocupar uma função de direção de uma entidade educacional. Isto pode ser até uma condição necessária em algumas circunstâncias, mas não é suficiente. É preciso um choque de gestão na educação brasileira, a começar pelo MEC e pelas secretarias estaduais e municipais, e certamente com as nossas IES, privadas, acostumadas muitas vezes, e é preciso que se diga, ao sucesso financeiro pelo narcótico financeiro dos fiéis e dos financiamentos das bolsas que eles apresentam muitas vezes como se estão dando suas próprias sponsors, mas que em verdade é financiado pelo governo. A capacitação do professor de gestão, de gerência, não especializa o professor em técnicas de administração. O objetivo da captação do professor não é ministrar técnicas de administração, mas é desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes gerenciais. O propósito fundamental é, portanto, iniciá-lo nas funções ditas nobres de administração. O velho FAIOL, POCCC. Planejamento, organização, comando, agora direção, coordenação e controle. Eu me lembro como é difícil o professor tirar o chapéu de professor quando assume uma função de gerência e botar o chapéu de gestor. Eu gosto muito de história. Aliás, esse professor me influenciou enormemente também nessa escolha e nesse gosto que eu tenho até hoje. Cheguei quando fiz vestibular para fazer curso para história também, mas como eu tinha feito científico, tomei pau, né? Porque eu fui para engenharia primeiro, larguei o curso de engenharia e fui para a EBAP. Mas eu gostava, que era o professor Roberto Acioli, grande lembrança do Colégio Pedro II, professor de história. E quando ele virou diretor da escola do Pedro II, diretor-geral do Pedro II, que chamava a época, o laboratório de história que tinha refrigerado. Isso em 1959, 61, 62, 63, 64, era uma odisseia, um laboratório de história. Aquele ainda era o professor de história dirigido à escola. Excelente professor. Mas eu fico olhando se ele foi um excelente diretor. E influenciou o meu gosto hoje por história. A ênfase na captação gerencial é basicamente sobre os comportamentos do gestor. Isso é muito mais complicado. É preciso fazer uma carreira paralela em Y para os professores que não se destinam à gerência, porque nem todos se destinam à gerência. E são bons professores, devem ser mantidos como tal, mas a gente para ganhar um coisinho, porque a remuneração são aviltantes, a gente acaba indo para a direção para ganhar um pouco mais, se perde um excelente professor e se ganha um mau gestor. É preciso fazer a carreira paralela. E muitas vezes a promoção é o beijo da morte. Perde-se um bom professor, como disse, e ganha-se um mau gestor. Antes de tudo, ele precisa estar consciente de que seu cargo é de gerência. É preciso também ensinar aos nossos alunos, né, as novas competências necessárias à quarta revolução industrial. O professor Jefferson lembrou muito bem isso. O Brasil ficou retardatário na primeira revolução industrial, completamente fora da primeira revolução industrial, apesar de ter um imperador cientista que falava 10 idiomas, filósofo, etc. Mas se a gente pegar os Estados Unidos e o Brasil em 1808, o Brasil e os Estados Unidos do mesmo tamanho, quando chegou no final do século, os Estados Unidos estava se apresentando como uma grande potência mundial junto com a Alemanha, superando a Inglaterra, e o Brasil não tinha aumentado nem $3 na sua renda per capita. E tinha um país enorme de analfabetos. Ficamos fora. Pelo jeito, estamos ficando fora de novo da quarta revolução industrial.
Que não é apenas o 5G que vai nos garantir a presença na quarta revolução industrial. Fala-se muito disso, mas se pratica muito pouco. Quantas empresas efetivamente estão... E aí, não vou entrar nem nas IES, entram efetivamente para as tecnologias efetivas já praticadas na quarta revolução. É uma massa crítica de conhecimento capaz de produzir a mudança e trazer o país à contemporaneidade dos tempos presentes. Ficamos fora da primeira, estamos ficando fora da quarta, conseguimos avançar no segundo e no terceiro. A terceira revolução industrial. No mundo do Google, o brasileiro ainda pensa com tabela Excel, quando não com máquina de calcular. Essa é a realidade do Brasil profundo. Ferramentas high-tech, tecnologia de ponta, precisa se integrar, é verdade, professor, ao conhecimento aplicado em disciplinas tradicionais, como a lógica, por que não se estuda mais lógica? E filosofia. Antropologia e ciências sociais. Matemática e história, ciência política e economia, contabilidade e sociologia, estatística. Claro, não adianta me levar para fazer curso de contabilidade junto com os colegas de contabilidade, porque depois eu vou ser... Porque ali está ensinando como faz balanço, como faz balancete. E o administrador, se fizer balanço e balancete, ele vai ser punido por exercício ilegal da profissão. O professor tem razão, o professor Freitas. É como você ligar as coisas. Principalmente as nossas disciplinas específicas. E principalmente as relacionadas às atividades fins. Quando é que a gente vai entender que a gente tem que trabalhar com administração de saúde, administração hospitalar, administração de comércio exterior, administração de transporte, administração de saneamento, etc. Além das atividades meio que a gente virou apenas o nosso básico. A gente fala disso tudo, mas só fica assinando a atividade meio. Não estou dizendo que não seja importante, mas a gente não cuida dos fins para ter um papel mais profundo e transformador da realidade brasileira. Como disciplinas isoladas que ali ou acolá se interpenetram, mas é preciso um todo integrado e orgânico de conhecimentos aplicados simultaneamente à resolução de questões organizacional, locus da atuação dos nossos alunos uma vez formados, ou locus da sua atuação dos alunos da noite que já trabalham. Como fazer isso no mundo predominantemente do resgate equivocado do neoterrorismo e do neofordismo que nós vivemos hoje? A partir da década de 80, para simbolizar, Ronald Reagan e Margaret Thatcher viraram os grandes padrões intelectuais da sociedade. E nós abandonamos, por exemplo, toda a contribuição das ciências sociais aplicadas à administração. E trabalhamos apenas com resultados. Resultados de qualquer jeito. E aí, esse neoliberalismo levou à subordinação da economia real que a gente trata pelo que comanda as organizações hoje, que é a economia financeira. 28 grandes fundos mundiais dominam a economia mundial. Até que ponto nós, professores, estamos dispostos, como professores de administração, a enfrentar essa mudança e muitas vezes tão difíceis e dolorosas? Lembro de novo Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não mudar as minhas circunstâncias, eu não mudo a mim próprio. E para mudar as minhas circunstâncias, eu tenho que absorvê-las, compreendê-las, internalizá-las e transformá-las. Mas eu tenho muita esperança ainda. Ao constatar a capacidade e a velocidade com que os professores de administração estão aqui, que estão nos ouvindo, se reinventaram nesta pandemia do coronavírus, eu encho-me da convicção e da confiança de que conseguirão vencer o desafio. Sair da sala de aula presencial, tradicional, para a aula remota com tanta criatividade, como os professores saíram, e com tanta competência, demonstra o domínio de condições objetivas para vencê-lo e para fazer essa mudança. Eu acredito. Agora, essas tecnologias que a gente está usando hoje, elas já existiam. A gente as ignorava completamente. Quem? As empresas ou as instituições de ensino? Não tem nenhuma novidade nisso. Nós estamos trabalhando ainda com coisas que já tinham sido feitas. Nós estamos trabalhando ainda no atraso. Nem no presente,
para projetar o futuro. É preciso também ensinar aos nossos alunos, e eu repito, as competências necessárias à quarta revolução industrial. A educação 4.0 tem, em especial em gestão, não funciona isoladamente. As ferramentas high-tech devem ser aliadas às metodologias de ensino-aprendizagem, que agreguem todas as disciplinas num só campo de interesse e de interconexão como um todo integrado. Não se pode confundir tecnologia com deixar o sistema automatizado de aprendizagem o papel de ensinar o aluno. A responsabilidade pela aprendizagem não pode ser delegada aos alunos. Alunocêntrica, centrada no professor, é aluno-cêntrica realmente. Mas a gente não pode deixar os alunos soltos à deriva, como normalmente constato em muito IES. Ou com as famosas, em especial, aplicação deformadas. Não todos, estou falando na média, em geral, mas claro que há muitas exceções, famosas metodologias ativas. Né? O professor não pode delegar a metodologia tecnologizada o seu papel crucial no processo de ensino-aprendizagem. Ensino centrado no aluno com aprendizagem instrumentada em equipe. Não dá para falar mais em ensinar administração. Né? Isso não é um objetivo, isso é um fundamento do processo. Para ter cooperação, não cooperação antagônica e competitiva. Educação centrada no aluno, mas o professor como líder, como facilitador e interventor. Bom, é verdade que há muito dono de escola aí, esse pessoal da financeira, por isso dá para 49, querendo acabar com o professor. Agora não é só... Estão querendo acabar com o professor. Como? Deixa que o aplicativo ensina tudo. Quanto mais tiver aplicativo, começaram botando 1000 alunos para cada professor em ensino à distância. Né? Agora estão transformando esse ensino em instrução programada. A velha instrução programada é reedita de fato. No mundo da diversidade, há infinitas vocações a serem atendidas. No meu tempo de aluno na EBAP, Francisco, nosso Chico querido, né, estava junto comigo nos mesmos bancos escolares. Os professores queriam enfiar na nossa cabeça que a gente tinha que ir para a multinacional ou para umas grandes empresas estatais brasileiras. Hoje, os professores estão fazendo exatamente o inverso, mas estão fazendo exatamente o contrário. Mas é um contrário perigoso, mas é a mesma coisa. Só se ensina a ser empreendedor. As tecnologias... Para quê? Eu preciso questionar isso. As tecnologias devem permitir diagnosticar o aprendizado do aluno e complementar o trabalho do professor. Garantir que o aluno tenha ideia melhor, mais compreensiva dos caminhos a seguir. Com itinerários e trilhas de aprendizagem customizadas para cada aluno. Que história é essa de região? É muito pior, é muito mais profundo esse processo. Tem que ser customizado a cada aluno, porque cada um é diferente do outro. É preciso sair da produção em massa do saber. Os alunos são diferentes e devem ser respeitados nas suas diferenças, nas suas diversidades. Chega de pacote pronto igualzinho para todos. Bom, quando não se troca, quando se faz o núcleo, né, professor Freitas? Que se copia esse projeto e vai, o mesmo projeto, a gente sabe que vale para uma opção de lugar, né? Nem todos nascem para serem empreendedores, nem para serem vocacionados a patrões ou a empregados. Cada um é único e singular e deve ser educado nessa perspectiva. Chega de querer enfiar na cabeça dos alunos que todos devem ser empreendedores. Isso interessa a quem? Ao aluno como cidadão ou o sistema dominante que quer absorvê-lo como instrumento e como apêndice da máquina? Esta visão vale tanto para quem se destina a ser empreendedor, empregador, empregado ou rentista na bolsa. Pouco importa o que a pessoa quer ser. Vale, sobretudo, para a educação formar o cidadão contemporâneo deste novo mundo no século XXI. Educação, aluno, cidadão ou cliente? Aluno não é cliente, é cidadão. Processos pedagógicos
devem ser amparados pela tecnologia e não substituídos por ela. Alguns donos de escolas andam querendo fazer isso. Vou repetir, é a instrução programada do saber. As atividades de ensino-aprendizagem ganham maiores possibilidades de meter a mão na massa, de aprender fazendo, de fazer as devidas conexões teoria e prática. Hoje já se dispõe de um infinito espaço de aprendizagem no meio das facilidades digitais. E é preciso usá-las, não é preciso falar sobre elas. Deixar de ser treinado em sala de aula como mero aplicador de técnicas da moda que logo serão superadas. Definitivamente, as metodologias ativas são muito importantes e válidas, mas não são a panaceia para resolver todas as necessidades educacionais do aluno, como são utilizadas muitas vezes indiscriminadamente. É inclusive vital que a diferenciação para a integração da aprendizagem no velho chá. Conhecimento, dimensão cognitiva, habilidade conceituais e mecânicas e atitudes, valores, crenças, opções éticas, mentalidade, caráter. As IES mantêm rígidos departamentos, ou não, as universidades. Rígido departamento de ciências exatas. Aí tem o departamento de ciências humanas. Aí tem o departamento de ciências biológicas. Como se o mundo e a vida fossem separados nessas caixinhas. E todos falando mal das caixinhas, mas todo mundo querendo dirigir as caixinhas. As universidades ainda mantêm essas caixinhas, as ilhas que não se intercomunicam entre as ciências biológicas, as ciências exatas e as ciências humanas. Como se o mundo, repito, fosse separado em distintas dos seus departamentozinhos. Como fazer a fusão dos conhecimentos digital, físico, social e biológico. Eis o grande desafio para a análise do estudo das organizações. É preciso fazer a fusão do físico, do digital e do social, e não falar deles apenas, através do mergulho profundo no mundo dos algoritmos. E assim, a gente vai poder aprender a desaprender. A gente vai fazer o nosso aluno aprender a aprender. E vai fazer o nosso aluno o que a gente não faz hoje em geral, aprender a pensar. E aí eu volto ao velho Paulo Freire. Voltar aos conceitos básicos do grande Paulo Freire, impregnar o aluno de reflexões do seu mundo real. O celular é a prótese existencial do ser humano moderno e dos garotos não apenas, de todos nós. As ferramentas tecnológicas são a realidade do cotidiano da geração milênios. Era isso que Paulo Freire estaria dizendo hoje para nós. Tenho certeza. Essa é a realidade hoje. Ele trabalhava para educar com a realidade. A gente desconsidera isso. A imprensa já começa a falar até das experiências no uso do TikTok. Viu, Rafael? Tem que cuidar do TikTok, você não olhou ainda. Você está bem avançado, mas esqueceu do TikTok. Para o processo de aprendizagem. Para os jovens técnicos de administração, não só para eles. Usar a inequívoca competência do aluno no smartphone. Tem que parar de competir. Claro, a gente finge que ele não incomoda a gente, mas o garoto, olhando a gente falando, ele não dando nem bola para a gente, né? Eu vejo executivos também fazendo isso o tempo todo. A gente não consegue sentar numa reunião, o cara está mexendo naquilo o tempo todo. Mas a gente precisa fazê-lo compreender e aplicar tecnologias high-techs através dele no desenvolvimento de cenários, na resolução de problemas. Eu não estou falando nem de metaverso, mas estou também. Eu estou falando do celular. Por que a gente não usa o celular no processo de educação? O celular não pode ser mais visto como um incômodo irreversível, mas é uma ferramenta aliada à realidade do aluno. Pode ser até em interações produzidas em concepções e montagens de chatbots hipotéticos, valer-se de inexcedíveis possibilidades, e aí a gente delira, que pode fazer. Mas é difícil o dono da escola, que hoje está na bolsa, querer ter esses lucros. A presença cachapante da China, que a gente insiste em desconhecer, vai jogar na lata do lixo da história os velhos conceitos de TGA, que foram todos moldados ao longo da primeira Revolução Industrial até hoje, com a visão exclusiva e única do mundo ocidental. Vai mudar tudo. Agora a gente vai ter os conceitos do Oriente. Isso vai mudar completamente. Se a gente pensar, né?
que o Deng Xiaoping disse assim na China, a frase clássica dele: bota a seta para a esquerda e vira à direita. E produziu em 45 anos o maior desenvolvimento que um país teve. E que hoje vai voltar ao protagonismo que teve na história, há séculos atrás. Isso não tem influência conosco em TGA? A gente ensina a administração na visão apenas do mundo ocidental. Em que as tecnologias high-tech, já estou acabando, aplicam ao desempenho, não se aplicam ao desempenho das organizações, elas se aplicam a tudo. Como pode estar ainda, então, fora do cotidiano das nossas aulas e dos nossos cursos de gestão? E aí eu não coloco apenas a questão e o desafio para o dono da escola, eu coloco para cada um de nós, professor, nas nossas salas de aula. Para que servem as novas diretrizes curriculares se não forem aplicadas ao novo mundo das ferramentas high-tech? Como são aplicadas hoje? Não adianta ter diretrizes, porque a gente está alienado da tecnologia. E essas diretrizes curriculares acabam sendo, quando não deveriam ser, meras indagações academicistas. Devaneios teóricos, de bem-intencionado, de gente de boa fé, que fez um belíssimo trabalho, mas que não vai ter concretude se não for o professor em sala de aula a aplicá-la. A sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer. A teoria esposada e teoria de uso, já dizia Cris Argent. Ah, não, os valores proclamados e os valores reais, diria Anísio Teixeira. Teoria e ação. Fala-se sobre tecnologias sem as práticas. Falar de tecnologia sem as práticas é um nonsense. As aulas se tornam academicistas, que o aluno dizem ser teóricas. Eu não quero teoria, não, eu quero prática. Ele cobra isso todo o tempo. A prática é fazê-lo usar o celular no seu estudo, junto com ele. A sociedade brasileira, como é pródica, a gente precisa manter o aceso. O interesse do aluno significa dialogar com a sua linguagem, com a sua realidade, com o seu cotidiano. Significa explorar a velocidade das redes a favor do processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Temos que nos determinar a fazer isso. É preciso pedagogicamente fazer os nossos alunos vivenciarem. É preciso pedagogicamente fazer os nossos alunos vivenciarem as diretrizes curriculares em metaverso, sim. O 5G está chegando aí. Já começou em Brasília. O que nós, professores e IES, estamos considerando nisso? Isso vai mudar completamente, inclusive as possibilidades de utilização de recursos tecnológicos no ensino de administração. Teve muito advogado que deixou de advogar quando começou a se informatizar os tribunais de justiça. Assim como teve muito contador que deixou de ser contador e está largando a profissão e se aposentando. Teve uma vez um que me disse era simplesmente comentarista de rádio e tinha sido presidente do Conselho de Contabilidade. Ele estava abandonando porque ele não podia acompanhar os avanços que a tecnologia já estava impondo ao pessoal que trabalhava com contabilidade. E nós, hein? Vamos viver a mesma situação? A quarta revolução industrial na educação só terá sucesso se tiver na sua essência, no seu DNA, algo já plenamente consagrado como necessário, uma boa gestão. E é para isso que precisa queimar etapas, utilizando já de imediato as tecnologias de ponta nos processos de ensino-aprendizagem. Buscar o que há de melhor. Não é agora vamos fazer isso. Não, o que há de melhor? Tem que queimar etapa, não dá para fazer no processo histórico, dar um passo para frente, dar dois para trás, não. Dar dois passos para frente, às vezes tem que queimar mais dois. Nessa mudança que a gente está vivendo, não dá para cumprir um processo evolucionário. Tem que ser revolucionário. E revolucionário, o que tem de melhor? Não é mais tempo de ficar correndo atrás do prejuízo, como ocorreu com grande sucesso conosco, quando apareceu a Covid e a gente não podia dar mais aula presencial. E nesse sentido, já estou cansando vocês demais, eu vou sair aqui, não vou deixar, mas deixo esse material do PROAGE aí, que eu gostaria de documentar um pouco mais, porque eu já estou me mancando, que eu estou passando do tempo.
E vou para uma questão que mais, para encerrar, para a questão que mais me incomoda neste momento. E que eu vejo que não está incomodando tanto aos colegas professores. As empresas estão abandonando o sistema regular de ensino. A gente precisa compreender isso. Não é que a gente precisa trabalhar com a empresa, elas estão largando o sistema educacional de ensino em administração. Empresas investem hoje, eu estou falando do Brasil, em escola própria. Pode ser bom isso? Pode ser bom para o mercado. Para nós, como mercado de trabalho, até pode. Mas pode não ser. Pode ser que essas empresas acabem transformando os seus alunos não em cidadãos, mas em novos servos da gleba, da tecnologia, em seitas organizacionais. Repetem o que já aconteceu, já está acontecendo no Brasil, o que aconteceu inicialmente na Alemanha, na Áustria e também nos Estados Unidos. A experiência que vi na Universidade de falou-se de Mato Grosso aqui, na Universidade de Mato Grosso, e eu vi essa experiência no ano passado, ano retrasado, né? Numa visita lá na universidade, dando uma palestra na Universidade Federal do Mato Grosso, quando a diretora do curso de administração me levou a ver os alunos que estavam estudando tecnologia, tecnólogos, para operar as máquinas do agronegócio. E aqueles alunos já estavam empregados. Eles não iam ficar empregados, já estavam empregados. Não só eram pagos pelas empresas, como os melhores iam direto para a empresa. Todos estavam empregados. E ela me levou depois, eu acostumado, né? A velha enxada, né? Quando a gente vai em um lugar daquele e vê aquele trator que faz tudo, dirigido por uma só pessoa. Isso nos faz pensar, né? As escolas técnicas e faculdades já estão, inclusive, se registrando no MEC, com escolas técnicas e registro garantindo emprego. O Hospital Israelita está assim, o Albert Einstein está assim, a BTG está fazendo isso, a VEG de motores elétricos está fazendo isso, a XP criou a faculdade XP. O Hotel Urbano, a Yamaha, a Falcone, a Faculdade de Medicina, o 3M, a L'Oréal, a Siemens e muitas outras. Isso é bom para nós mesmos? Isso já afetou o nosso mercado? Ou está melhorando o nosso mercado? Eu acho que está afetando o nosso mercado. Essas escolas não formam cidadãos, formam os apêndices das máquinas institucionais. Tornam-se seitas organizacionais porque essas pessoas saem com devoção, quase que religiosa, a essas organizações. E nós vamos continuar discutindo no EPROCAD e nos encontros da Angrade que temos que mudar o professor ou mudar o aluno. Essas empresas hoje acusam as escolas tradicionais de não terem acompanhado o ritmo da mudança na empresa. Como se as empresas fossem a vanguarda, a aristocracia da virtude. Esse é um paradoxo. Nós temos 11 milhões de desempregados hoje e empresas que reclamam inexistir mão de obra. E aí nós estamos vendo uma nova realidade, o employer you, o empregador universidade. Já fazem com que os estudantes tratem de casos reais em sala de aula para resolver na empresa que estão remunerando eles. Isso já existe em inúmeras empresas, como citei apenas algumas. Como é que a liderança do sistema CFA-CRAs e como é que a ANPAD se coloca diante disso? Porque a gente está vendo a banda passar sem percebê-lo. Muito obrigado, você.